Esse tema, sustentabilidade, seria seria muita petulância a gente querer tratar desse tema em 15 minutos. Então, vou dar um pouco de foco na parte de energia solar, de eficiência energética, e talvez vocês saiam daqui com um pouco mais de percepção de como a gente pode reduzir o consumo de energia e produzir a própria energia. Alguns aspectos do cenário que nós estamos vivendo hoje. Isso é informação pública. A Eletrobras está em vias de ser privatizada e ela tem uma dívida enorme. Fala-se de mais de 8 bilhões com diversos credores aí. Um desses credores é a própria Petrobras. A Petrobras fornecia óleo para as termoelétricas em função do baixo nível das represas, para que a gente pudesse ter a nossa energia chegando em casa. Bom, quando você tem uma situação como essa, onde o governo tenta privatizar, esse débito vai para algum lugar. O governo está negociando se o comprador carrega a dívida junto ou se ela liquida antes de vender a empresa para que o valor da empresa seja maior. De qualquer forma, você já deve imaginar quem vai pagar a conta, né? Somos nós, os consumidores. Um aspecto também que nós estamos vivendo é a questão da água. As represas estão muito baixas, numa situação tão crítica como não se via há 85 anos. E isso, né, já como informação pública, vai deixar a conta de energia mais cara. E a gente, historicamente, se a gente for analisar o aumento das contas de energia, ela sempre subiu acima da inflação. E há alguns anos esse aumento ele está represado, em função de artimanhas, né, políticas aí para se represar em função do cenário econômico que nós estamos vivendo. Um aspecto de atitude sustentável que a gente pode imaginar, gente, eu com a Maria Clara de 4 anos, a gente não tem inocência de crianças, a água não nasce da torneira. Não é? A água não nasce da torneira, ou quando a Maria Clara pede alguma coisa e a mãe diz, Clarinha, a gente não tem dinheiro, mas compra no cartão, entra no site, compra na China, porque de vez em quando a gente compra alguma coisa, o vestidinho da Frozen chega da China, enfim. Então, nós estamos vivendo uma situação em que cada um de nós, com pequenas atitudes, pode realmente fazer diferença. Mas o que nós podemos fazer? O que está na nossa mão fazer? Nós podemos trabalhar a redução de consumo, nós podemos produzir a própria energia e podemos fazer ambas as coisas. Aqui é uma pequena amostra do que acontece, por exemplo, no ambiente doméstico. A parte de iluminação, aí, dei destaque a esses dois itens. A primeira iluminação, talvez participando aí com 21% do peso na conta de luz. Iluminação a gente resolve, gente, com tecnologia. É substituir lâmpada convencional por LED. Então, hoje o preço de LEDs caiu absurdamente. Tem um caso que nós fizemos um projeto luminotécnico para um hospital. Esse hospital tem, quanto maior a incidência, né, quanto maior o regime de horas de luz acesa, mais rápido o payback. Para vocês terem uma ideia, a substituição de um pouco mais de 10 mil lâmpadas se pagaria em 4 meses. Em 4 meses. Então, é uma estupidez não tomar decisão de substituir e fazer um retrofit de iluminação. Quer as empresas tenham o budget para isso, né, um investimento para isso, quer não tenham. Se não é CAPEX, se não é a parte de investimento já aprovado, pode ser com verbas da própria operação. Existem financiamentos onde o retrofit ele é pago, a parcela fica menor do que a economia gerada na conta de luz. Então, é uma questão de atitude das pessoas, dos executivos tomarem decisão. Nas casas onde a gente usa chuveiro elétrico, esse é um grande vilão. Ele pode chegar até 40% ou mais do valor da conta. Como é que a gente resolve isso? Muitas vezes, quando eu falo sobre energia solar, as pessoas acreditam, eu tenho em casa. Eu tenho aquele boiler, eu tenho aquelas placas. Quando a gente fala de energia solar fotovoltaica, nós estamos falando de energia elétrica. É um equipamento que vai produzir eletricidade. Quando a gente está falando de aquecimento, a gente está falando de energia solar, mas energia solar térmica. Dentro desse painel, tem tubos de cobre, a água fria passa por baixo. Pela termodinâmica, a água aquecida é mais leve, ela sobe e ela devolve fazendo um circuito de água quente para dentro do boiler e assim a gente toma um banho confortável. Então isso, gente, é energia solar, mas não gera eletricidade.
Agora vamos falar um pouquinho da energia solar fotovoltaica. Como é que ela funciona? De maneira bem didática. Nós vemos aqui alguns painéis solares que podem ser aplicados no telhado ou até mesmo em solo, quando o sistema é de grande porte. Essas placas, elas captam a luz, é fotovoltaica, vem de luz, e a parte voltaica de volt. Então, ela capta luz, essa placa, ela faz com que os elétrons eles comecem a se movimentar, e essa colisão de elétrons provoca uma corrente elétrica em corrente contínua, que é a mesma energia de baterias. Essa energia, ela passa por um aparelho chamado inversor. O papel desse inversor é trocar a energia em corrente contínua, que é a corrente de bateria, a energia de bateria, para uma corrente que é a energia que a gente usa nas nossas tomadas, é a energia que a gente consome, energia alternada. Passa por esse inversor e, em dado momento, a gente entrega essa energia num barramento da casa. Pode ser num fio, no telhado, ou pode ser próximo de um quadro elétrico. Olha que interessante. Esse sistema, 99,9% dos sistemas, são sistemas que a gente chama de conectados à rede. Você não se desconecta da companhia elétrica, da Eletropaulo, CPFL, o que seja. Por quê? Porque nós temos 5 a 6 horas de sol e você precisa gerar energia para 24 horas. Durante o dia, esse sistema, ele produz a energia, não solta agora não, tá? Ele produz energia para as 24 horas. Então, durante o dia, ele está produzindo a energia que está consumindo a sua geladeira, todos os aparelhos que estão ligados nela, e ele manda um excedente de volta para o poste. Então, essa energia que está sendo gerada em 6 horas, equivalente a 24 horas, produz um excedente que volta para a rede pública. Pode soltar o vídeo aí, por favor. Quando a gente liga o sistema, olha o que acontece com o relógio. Viram aí? O relógio está andando para trás, né? Então, nas casas onde tem aí o relógio analógico, assim que você liga o sistema fotovoltaico, isso aqui é uma forma de teste, a gente vê que ele está produzindo energia, o inversor também mostra isso, e o relógio anda para trás. Só que a gente desliga imediatamente, tá, gente? Isso aqui é só quando a gente faz o teste, depois que termina a instalação. Quando o projeto está concluído, está instalado, a gente, antes disso, nós fazemos um projeto eletrotécnico, submetemos à companhia, essa companhia analisa toda aquela maçaroca de informações junto com o projeto e dá o ok, podem instalar. A gente vai, instala o equipamento e chama a companhia, já está instalado, venha fazer a vistoria. Depois que eles fazem a vistoria e o sistema está ok, eles trocam o relógio. Agora você vai ter um relógio eletrônico. Do lado esquerdo você vê o código 003. Esse é o código de consumo, é tudo que você tira da rede. Por exemplo, à noite só vai aparecer o código 003. Do seu lado direito tem o código 103, é o que você produziu de eletricidade. Essa energia você está injetando, se vocês olharem um pouquinho acima do número, vocês vão ver uma setinha apontando para a esquerda. Então, essa foto foi tirada de dia, está produzindo, e o sentido da energia é casa, rede elétrica. Ele está empurrando a energia para a rede de volta para o poste. Então, esse código mede a geração. Se vocês perceberem aqui, foi logo que a gente fez a mudança, a geração está bem maior que o consumo, né? Essa casa aqui vai produzir um excedente e ela vai entrar com crédito. Ele vai ter um crédito para usar depois. O que é legal de a gente usar tecnologia no nosso próprio benefício? Nós podemos monitorar em tempo real tudo que está sendo produzido de energia elétrica. Quer seja pelo PC, quer seja pelo aplicativo no seu celular, ou até mesmo pelo seu smartwatch, né? Isso é muito legal, a gente vê aqui a produção em tempo real. Perguntas que geralmente nos fazem: guarda energia em baterias? Não, essa energia é guardada, por assim dizer, na rede. A gente devolve para a rede, deposita 20 kW todo dia, à noite o sol vai embora, não produz mais energia, eu pego de volta aquilo que eu depositei. É uma conta corrente, só que é em quilowatt. Aí alguém me pergunta: mas dá para ligar o ar-condicionado? Olha, gente, o sistema produz eletricidade. Se você vai usar para gelar cerveja, para usar ar-condicionado, para usar chapinha no cabelo, não interessa, é eletricidade. Você vai fazer o que quiser com ela.
Mas e eu que moro em apartamento? Uma boa parte de vocês aqui mora em apartamento, não tem telhado para pôr a placa, né? Mas será que tem alternativa? A resolução da ANEEL, a 482 e a 687, ela determina alguns aspectos que a gente pode trabalhar. Um deles é o autoconsumo remoto. Eu moro em apartamento, mas a minha mãe mora em casa. Mora lá no Brás, mora na Moca, mora em casa e tem um telhado legal. Eu posso instalar as placas lá, de tal sorte a produzir para a casa da minha mãe e esse excedente eu compensar no meu apartamento. Olha que legal. Então, a gente pode produzir isso de forma remota. Quando se fala de empresas, um consumo maior, de grande porte, existe a possibilidade de você fazer a geração compartilhada. O que é a geração compartilhada? Eu produzo energia numa área grande, com 5.000, 6.000 painéis, e essa energia é compensada com vários consumidores. A gente tem um projeto com os sindicatos panificadores de São Bernardo, de São Caetano, para produzir energia centralizada, é algo em torno de 7.000 painéis, e vai produzir para talvez de 15 a 20 padarias. O teto da padaria nunca tem telhado suficiente para produzir tanta energia, eles têm uma concentração muito grande de consumo. Então é possível você produzir centralizado e compensar isso em vários locais. Mas isso não custa muito caro? Todo mundo pergunta, né? Olha, essa tecnologia, ela está barateando muito rápido. No ano passado, o dólar estava quase R$4. Comparado com o momento que nós estamos vivendo, o mesmo sistema caiu de preço em torno de 35%. E o payback está cada vez mais curto. Vamos ver aqui uma simulação. Imagine uma casa que consome 400 kWh mês. Ela tem um custo de tarifa de 0,70. Eu coloquei 0,70 aqui, mas é uma tarifa até baixa. Nós vamos experimentar aumentos de tarifas aí constantes nos próximos anos. A região onde eu moro, no interior, o consumidor paga quase 90 centavos o quilowatt-hora. Em 25 anos, esse mesmo consumidor que paga 400 kWh mês, vai desembolsar em torno de R$448 mil de energia. A gente não sente porque está saindo um pedacinho todo mês, né? E ninguém deixa de pagar porque senão fica no escuro. Considerando uma inflação de tarifa de 12%, os aumentos são bem maiores que esse. Essa mesma casa pode gerar a própria energia com um investimento em torno de R$20 mil. Quando a gente vai para a matemática pura e simples, um payback de 5 anos, ou aquela despesa mensal que você deixa de ter, representa aí 1,4% ao mês. Qual é a aplicação financeira hoje que gera isso, né? Então, realmente investir em geração própria é uma decisão muito inteligente. Nós estamos próximos de concluir. Essa é uma imagem, essa foto bonita que vocês estão vendo aí. De vez em quando a gente termina o trabalho e tem esse prêmio, né? A gente terminou o trabalho, a gente fez 3 casas na Ilha Bela e ao concluir a gente foi premiado com esse pôr do sol, né? Então, gente, atitude sustentável é tudo aquilo que está na nossa mão, que a gente tem a oportunidade de fazer, de intervir. Todos nós somos responsáveis por olhar por todos os aspectos que têm a ver com consumo de água, de energia, a forma com que a gente consome. A gente tem muita coisa eletrônica em casa, quantas fontes de tranqueiras a gente não tem em casa. A gente está consumindo muita coisa que a gente não necessita. Eu tenho um filho morando nos Estados Unidos e a passagem do furacão Irma me chamou muita atenção e eu estava muito ligado nisso. E uma coisa que me chamou a atenção foi ver algumas imagens das pessoas saindo, deixando a Flórida com carros cheios de água, né? Uns snacks que passaram no mercado. A gente precisa de muito pouco. Eles não levaram a TV de 60 polegadas, não levaram seus barcos, não levaram um monte de coisa. Será que a gente precisa estar vivenciando um consumo exacerbado? Será que tudo que a gente consome realmente a gente precisa? Se nós tivéssemos que dar conta de sumir com o lixo que a gente produz, lixo é um negócio que me assusta, né? Se você vai numa praça de alimentação e vê a quantidade de lixo, é realmente um negócio assustador. Se a gente tivesse que lidar com o nosso lixo, a gente ia repensar muito aquilo que nós estamos consumindo, levando para casa. Então, se você vai fazer pelo seu bolso, vai fazer por você, vai fazer pelo planeta ou pelos seus filhos, não importa, mas faça. Porque o planeta está com sede, e não tem um restart da natureza nem dos recursos naturais. Tudo está em nossas mãos fazer.
Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês é: cuidem e ensinem os filhos, né? Sejam uma fonte de incentivo para que a gente possa cuidar melhor do nosso planeta. Como já foi falado aqui em várias palestras, sustentabilidade é sustentar a vida, e está na nossa mão fazer isso. Aqui, para finalizar, aqui tem meus dados, meu telefone, meu WhatsApp, e também, se quiserem seguir tudo aquilo que a gente faz em termos de mídias sociais, tanto o Facebook quanto o Instagram, é Plug Solar Energia. Um dos papéis que eu assumo como um empreendedor nessa área é o papel educativo. Então, para mim é um prazer falar do assunto, ajudar as pessoas a entenderem mais. E assim, não estou preocupado se vai ter muita concorrência. Tem mais de 50 milhões de telhados para a gente trabalhar. O importante é que a gente cuide melhor do nosso planeta e cuide melhor das próximas gerações. Muito obrigado.